Olá, estudante de Minas Gerais que nos acompanham pela Rede Minas de televisão. Olá, estudante de todo o Brasil que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Comigo hoje está o intérprete de Libras, Daniel. Olá, Daniel. Sejam todos bem-vindos. Dentro da temática energia térmica, nossa aula hoje tem como tema máquinas térmicas. É uma aula para o segundo ano do ensino médio. Estamos iniciando o PET volume número 4 e essa aula corresponde às semanas 1 e 2. Na aula de hoje, vamos entender o calor como uma forma de energia que pode ser transformada em outra forma de energia, como na energia mecânica. Vamos compreender também que as máquinas térmicas operam em ciclos e a cada ciclo ela retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho e rejeita calor para uma fonte fria. Então, vamos entender como que o calor pode ser transformado em energia mecânica. Para isso, eu vou te mostrar uma simulação. E com essa simulação, você vai compreender que o calor pode ser transformado, o calor que é uma forma de energia térmica, pode ser transformado em energia mecânica. Na nossa simulação, nós temos uma chaleira contendo água e uma fonte de calor. Nós vamos então fornecer calor para essa chaleira. A água no interior da chaleira vai aquecer-se e então vaporizar-se. O vapor de água escapa pelo bico da chaleira. Bom, esse vapor contém armazenado energia térmica. E como a gente pode perceber, parte dessa energia é utilizada para movimentar a turbina. Então aqui nós temos o exemplo da energia térmica sendo transformada em energia mecânica. Mas observe, o vapor escapa para o ambiente. Bom, esse é o princípio de funcionamento das máquinas térmicas. Elas retiram calor de uma fonte térmica, que nós chamamos de fonte quente, realizam um trabalho mecânico e liberam o restante do calor para uma outra fonte que nós chamamos de fonte fria. A primeira máquina térmica que temos conhecimento, ela foi inventada no século I depois de Cristo, pelo inventor grego Herón de Alexandria. Veja que essa máquina funciona pelo mesmo processo. Retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho e libera calor para a fonte fria. Porém, a máquina de Herón, naquela época, não tinha utilidade nenhuma. Somente a partir do século XVII é que as máquinas térmicas passaram a ser utilizadas para a realização de algum trabalho útil. E lá no século XVIII, então, uma das primeiras máquinas térmicas que temos conhecimento, que foi utilizada para extrair água das minas de carvão na Europa naquele século. Ela é conhecida como máquina de Newcomen. Também no século XVIII, o escocês James Watt desenvolveu um modelo de máquina que foi utilizada nas fábricas de tecido na Inglaterra naquela época. E elas participaram então da Revolução Industrial. Substituíram a mão de obra manufatureira nas fábricas daquela época. Foram utilizadas também para o aprimoramento de transporte. As primeiras locomotivas a vapor
foram desenvolvidas no século XVIII. No século XIX, os motores de combustão interna favoreceram a fabricação dos primeiros automóveis. São os automóveis a combustão interna. Bom, vou mostrar para vocês uma figura que representa o esquema de uma máquina térmica. Essa figura é encontrada nos livros, em questões de avaliação. Vamos observar. Esse é o esquema de uma máquina térmica. Representada pela cor vermelha, nós temos a fonte quente, que é de onde a máquina retira o calor. Então, eu tenho aqui o calor retirado da fonte quente. Parte desse calor é transformado em trabalho e a outra parte do calor é liberada para uma outra fonte que nós chamamos de fonte fria. As máquinas térmicas, elas obedecem à conservação da energia. Então, veja, a máquina térmica opera sempre entre duas fontes de calor e o calor total que ela retira da fonte quente é igual ao trabalho realizado mais o calor que ela libera para a fonte fria. Eu utilizo a letra Q para representar calor. Calor da fonte quente e calor da fonte fria. Mas no estudo das máquinas térmicas, uma grandeza que é importante para entendermos o funcionamento de uma máquina é o seu rendimento. Bom, de maneira geral, a gente pode compreender rendimento como sendo a razão entre um trabalho que foi realizado e o trabalho que poderia ter sido realizado. Para as máquinas térmicas, nós calculamos o seu rendimento de acordo com essa expressão matemática. Então, aqui a letra R de rendimento é a razão entre o trabalho sobre o calor retirado da fonte quente. Bom, vamos ver agora um exemplo. Como que a gente pode calcular o rendimento de uma máquina térmica? Eu vou convidar a você a fazer a leitura aqui junto comigo. Nosso exemplo diz o seguinte: o rendimento de uma máquina térmica é medido em porcentagem e é definido pelo quociente entre o trabalho realizado e a quantidade de calor absorvido da fonte quente. Assim, uma máquina térmica que retira 600 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 600 joules tem um rendimento de... Bom, esse exercício, ele está pedindo para a gente calcular o rendimento dessa máquina térmica. E ele nos contou que essa máquina térmica retira 600 calorias da fonte quente. Dessas 600 calorias, 600 joules são transformados em calor. Será que essa máquina tem um rendimento bom? Vamos calcular. Lembrando que uma caloria equivale a 4,2 joules. Agora, por que eu tenho que lembrar disso? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer, então, o cálculo. Bom, o calor retirado da fonte quente foi de 600 calorias, mas o trabalho está em joule, então eu tenho que transformar tudo em joule. O que eu faço? Multiplico 600 vezes 4,2. Então, isso vai me dar um resultado de 2.520 joules. Agora, vamos calcular o rendimento. Lembrando que o rendimento é o trabalho dividido pelo calor que ela retira da fonte quente. Então, aqui eu vou ter um rendimento calculado da seguinte maneira: 600 joules dividido por 2.520 joules. Logo, o rendimento dessa máquina, então,
será de 0,24. Bom, mas vejamos, o rendimento é um número adimensional, porque eu dividi a mesma unidade de medida. Mas o rendimento de uma máquina térmica é representado em porcentagem. Então, eu vou transformar essa porcentagem aqui. O rendimento dessa máquina, então, foi de 24%. Um rendimento baixo. Bom, máquinas térmicas e a conservação da energia. Vou pedir para você me seguir aqui nesse raciocínio. Vejamos, o rendimento, então, é o trabalho, é a razão entre o trabalho e o calor retirado da fonte quente. Vejamos, mas esse trabalho, ele é igual ao calor retirado da fonte quente menos o calor retirado da fonte fria. Então, para simplificar essa expressão, eu vou chegar nessa outra expressão, que me diz que o rendimento é igual a 1 menos a razão entre o calor liberado para a fonte fria e o calor retirado da fonte quente. Então, a gente percebe que esse rendimento é sempre menor que 1. Mas, e se o calor liberado para a fonte fria fosse igual a 0? Ou seja, a máquina, então, transformaria em trabalho todo o calor que ela retirou da fonte quente. Isso será possível? Nesse caso, ela teria um rendimento de 100%. Mas será possível uma máquina térmica com rendimento igual a 100%? Bom, entra aí a segunda lei da termodinâmica. Essa lei me diz que é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Bom, ou seja, a máquina, ela não consegue transformar totalmente em trabalho o calor que ela retira da fonte quente. Sempre ela terá que liberar calor para a fonte fria. O rendimento da máquina foi um assunto importante naquela época, porque os cientistas queriam desenvolver máquinas térmicas que tivessem um rendimento cada vez melhor. Então, eles procuraram meios de desenvolver máquinas térmicas com o maior rendimento possível. Dentre os cientistas, destacou o francês Nicolas Sadi Carnot. Ele viveu no século XIX e desenvolveu a máquina que ficou conhecida como máquina de Carnot. E a máquina de Carnot opera em um ciclo termodinâmico como esse mostrado na figura. Vamos entender esse ciclo. Nós temos aqui um diagrama pressão por volume de um gás ideal que está confinado em um cilindro. Bom, esse gás, então, vai expandir isotermicamente e nessa expansão ele vai retirar calor da fonte quente. Em seguida, ele expande adiabaticamente, sem trocar calor com o ambiente. E, de novo, uma compressão isotérmica, voltando então com uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot é esse. Duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. A máquina térmica que apresenta o maior rendimento, ela sempre opera obedecendo o ciclo de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot pode ser calculada por meio dessa expressão matemática. Então, nós temos aqui rendimento da máquina de Carnot. Bom, o rendimento também pode ser representado por essa letra grega chamada eta. O rendimento da máquina de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Observação:
essa temperatura tem que estar sempre medida em Kelvin. Então, vamos fazer aqui um exercício. Vou convidar a você a resolver o exercício que encontra-se no seu PET 4 na semana 2. Esse exercício diz o seguinte: uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, cuja temperatura é 400 Kelvin, e uma fonte fria, cuja temperatura é 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Bom, esse exercício, então, te informou as temperaturas das fontes, fonte quente e fonte fria, e pediu para calcular o rendimento. Então, nós vamos utilizar a expressão matemática que nos permite calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, ou seja, uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot. Então, vai ser 1 menos temperatura da fonte fria, 280 kelvins, dividido pela temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. Então, esse rendimento vai ser de 1 menos 280 dividido por 400 vai dar 0,7. Então, daqui nós tiramos que o rendimento dessa máquina que opera segundo um ciclo de Carnot é de 30%. Esse é o valor. Em geral, as máquinas térmicas, elas apresentam rendimento muito baixo. O rendimento máximo de uma máquina térmica é sempre menor que 1 e relaciona-se com as temperaturas T1 da fonte quente e T2 da fonte fria. Mesmo com rendimento baixo, as máquinas térmicas, até hoje, possuem muita utilidade e muitas aplicações. Veja o exemplo. Aqui, essa figura me mostra o esquema de uma usina termonuclear de geração de energia. Então, nós temos o reator da usina, onde será liberada a energia que vai aquecer a água. O vapor, então, vai realizar o trabalho movimentando uma turbina. Essa turbina, por sua vez, vai movimentar a turbina do gerador. Só que aqui também existe calor liberado para a fonte fria. O vapor, então, passa por um condensador, diminui a sua temperatura, volta ao estado líquido e assim completa-se um ciclo. Ok, então, na aula de hoje, nós vimos o conceito de máquina térmica, o rendimento de uma máquina térmica, vimos também o ciclo de Carnot, como calcular o rendimento de uma máquina de Carnot e fizemos alguns exercícios de aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, lembre-se, hoje eu estarei no Tira Dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta que eu vou te responder com todo prazer. Então, encerramos a nossa aula e eu espero vocês na próxima aula. Continuem fazendo as atividades do PET, faça o seu PET completo, devolva o seu PET para a escola. Não fique com nenhuma dúvida. A sua escola tem uma equipe de professores que está preparada para te auxiliar, caso você tenha alguma dúvida na resolução do seu PET. Até a próxima aula.